Bom dia, meu nome é Ramon e eu vou apresentar para vocês uma breve introdução sobre os métodos moleculares no diagnóstico das doenças infecciosas, que nada mais são que doenças causadas por micro-organismos, né? Que, como o próprio nome diz, é um grupo de organismos pequenos, complexos e heterogêneo e pouco conhecido, entre os quais a gente pode citar os vírus, os protozoários, os fungos e as bactérias. O diagnóstico das doenças infecciosas, ele precisa ser bem rápido e acurado, né? Pois ele norteia as medidas de prevenção e controle, bem como a intervenção, que é na clínica, né, orientando o tratamento dessas doenças endêmicas e epidêmicas, entre outras funções. Os métodos moleculares, né, são métodos que detectam o material genético desses micro-organismos, ou seja, DNA. Em alguns organismos, principal vírus, né, a gente tem como material genético o RNA, como é o caso do coronavírus. Esse material genético, ele é formado por milhares ou milhões de estruturas como esta, né? Milhares ou milhões, porque cada micro-organismo possui um tamanho de DNA, que tem um grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que no DNA é representada pela adenina, timina, citosina e guanina. E no RNA, a timina seria substituída pela uracila. Esse material genético, ele serve como molde para a síntese de proteínas e peptídeos desses organismos. E a principal técnica molecular utilizada, é a reação em cadeia polimerase, que foi descrita pela primeira vez em 1983 e que a gente conhece como PCR. Diversas são as técnicas de PCR já descritas, como transcriptase reversa, multiplex, nested, de polimorfismo de comprimento de restrição. E essas reações, elas possuem em comum o cerne da reação. Todas elas possuem isso em comum, porque para você fazer uma PCR que vai reproduzir in vitro a habilidade natural de replicação do DNA, inicialmente é necessário, né, o conhecimento parcial do DNA-alvo, né, porque a gente precisa desenhar essas estruturas que são chamadas de primers, que é uma pequena sequência de DNA que ela é complementar às fitas de DNA do organismo. E esses primers, então, eles orientam essa enzima que é chamada de TAC-DNA polimerase a adicionar esses nucleotídeos e promover a extensão da molécula de DNA. Então, todos esses reagentes, né, primers, TAC-DNA polimerase, nucleotídeos, eles são adicionados juntos com um tampão em um tubo de PCR e vai para um aparelho chamado termociclador. Como o próprio nome diz, ele vai fazer alterações na temperatura para que a extensão se dê. O DNA, quando ele está presente, indica a presença da infecção. No caso da reação, quando não tem o DNA, não vai ocorrer a extensão, a amplificação desse DNA e a reação é negativa. E essa amplificação ela é sempre exponencial, que a gente pode observar aqui bastante didático. Se eu tenho a presença do DNA, na primeira fase da PCR a gente tem a desnaturação, ou seja, a temperatura é aquecida e esse aquecimento faz com que o DNA se desnature, né? Que essas fitas se separem. Em seguida a gente tem o anelamento, que é o ligamento desses primers, né? E, posteriormente, a TAC-DNA polimerase vai fazer a extensão, adicionando esses nucleotídeos e promovendo a extensão da fita de DNA. Então, a partir de uma fita eu tenho duas, e a partir de duas eu vou para 4, 4, 8, e assim sucessivamente nessas três fases da PCR, que é desnaturação, anelamento e extensão. Muito obrigado.